Com os gráficos prontos, agora vamos aqui fazer algumas melhorias nos layouts, cores. Vou limpar aqui toda a saída para a gente verificar. Vou gerar o gráfico aqui novamente, o de linhas, para você ver a diferença. Então, nós temos aqui no gráfico de linhas um fundo cinza, a linha aqui meio avermelhado e um azul, né? Que é a cor padrão do ggplot. Então, primeiro vamos começar alterando esse fundo aqui do nosso gráfico. A gente tem algumas opções que a gente pode utilizar de algumas formas. A primeira delas é fazer uma alteração global e a segunda é você fazer uma alteração somente do gráfico. Para fazer uma alteração somente no gráfico, você vem aqui ó, e insere esse daqui, ó, theme, por exemplo, BW. Se você executar, olha só, o gráfico gerado vai ser branco, com fundo branco, né? A cor não alterou, certo? A cor das linhas aqui, os rótulos, não alterou nada. Basicamente alterou só esse fundo do gráfico aqui. Ah não, vamos escolher outro. Vamos colocar o Dark. Temos algumas opções, tá? Ó, ele girou aqui e colocou um fundo escuro. Então fica a seu critério escolher qual cor você quer. Você pode alterar, como eu disse, para cada gráfico específico ou você pode fazer uma alteração global, certo? Você também pode personalizar, mas para personalizar a cor desse fundo é um pouco mais complexo e eu recomendo você dar uma estudada nessa função theme. Nessa função aqui, ó, theme. E dentro dela você consegue fazer personalizar diferentes pontos dos axes, rótulos, os bins, cores, legenda. Então eu recomendo você estudar alteração de theme. Dá uma procurada no Google que você vai achar alter theme ggplot2, alter color background ggplot2 em R. Então você tem várias opções. Então, essa é a forma de alterar cada gráfico. Para alterar globalmente, ou seja, toda vez que eu gerar um tipo de gráfico, ele vai ficar com aquela configuração, a gente utiliza esse método aqui, ó, theme, set, e escolhemos o qual a gente quer. Vamos escolher esse theme light aqui, só para você ver como é que vai alterar. Ó, o fundo é escuro, quando eu executo, o fundo branco. Se eu executar outro gráfico, vamos escutar esse ggplot, por enquanto, ó, vem um fundo branco também, certo? Vamos alterar para outro aqui, vamos alterar novamente para esse daqui, line draw. Vamos executar. E olha só, o que mudou, o fundo é branco, mas as linhas estão bem mais escuras. Se a gente dá um zoom aqui, ó, olha só como as linhas estão bem mais escuras, certo? Então, a gente tem essas pequenas alterações, beleza? Então, eu vou escolher o BW, que é um fundo branco com umas linhas suaves. Vamos executar e vamos gerar o gráfico aqui novamente. Ó, tá um fundozinho bem agradável, sem muito nada de destaque, uma cor suave, branco, certo? Então fica ali um contraste bom. Feita essa alteração no fundo, o que eu gosto de fazer também? Padronizar, tirar essas cores aqui padrão do ggplot2. Eu geralmente não gosto, não acho ela muito bonita. É útil se fosse um trabalho rápido para fazer, seria um pouco útil, né? Seria bem útil na verdade, mas eu gosto de personalizar. Para personalizar as cores, também a gente tem várias formas. Eu vou te mostrar algumas delas aqui. No caso do gráfico de linhas, a gente tem esse método aqui, ó, Scale. Na verdade, eu vou mostrar aqui, ó. A gente tem métodos chamados Scale para várias coisas. Então a gente tem Alpha, tamanho da área, Shape, deixa eu ver aqui, Alpha de novo, ó. A escala do X quando é data hora, date time, do Y também. Nós temos o fio, que é um tipo de configuração, parâmetro para cor também. Temos o color também, que é para cor.
Temos o fio gradiente. Quem não sabe o que é gradiente é aquela cor que vai mudando de escala. Então, por exemplo, o azul, aí a cada valor ele vai ficando um azul mais claro até chegar no branco, por exemplo. Então temos aqui várias formas de trabalhar com escalas de diferentes para diferentes objetivos, certo? Então, para trabalhar com scale aqui para esse nosso objetivo em específico, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar Scale Color. Vamos utilizar o Scale Color Bro, esse método aqui. Esse método ele vai ter várias opções para a gente utilizar aqui, ó, de parâmetros. A gente vai escolher esse palette. Por quê? Dentro do ggplot, para quem não sabe, já existem algumas configurações de cores, paletas de cores já pré-definidas, pré-desenvolvidas, que os desenvolvedores vão lá e usam aquela paleta com 7, 8 cores, outra com 11, outra com 12. Então a gente tem paletas para casos discretos, que é o nosso caso aqui, e para casos contínuos, que são outros tipos de paleta. Mas aqui a gente tem esse caso. E a gente pega e coloca o nome da paleta. No link do código vai ter, no código vai ter um link para uma lista ali de paletas para você conhecer, caso você não conheça, e eu vou mostrar algumas aqui para você. Então, por exemplo, a gente tem esse aqui, ó, 73. E ele vem aqui e ó, alterou a cor. Só que ficou uma cor bem ruim, porque a primeira cor dele é um azul, seguido de um bege bem claro. Então é uma paleta clara, não é muito bom para nós, porque o nosso fundo já é claro, então a gente tem que escolher paleta mais escura. Vamos ver o 72. A gente executa aqui novamente, ó, já deu uma escurecida, porém, entretanto, né, é muito parecido com a cor padrão do ggplot, que eu particularmente não gosto para fazer uns trabalhos mais profissionais. Vamos escolher o 71. Olha só, o 1 já mudou. Já temos aqui uma cor mais forte, um vermelho e um azul mais forte. E aí assim vai, você vai escolhendo outras paletas e analisando. Ó, por exemplo, a gente tem esse aqui, Pastel 2. Vamos executar. Novamente, é uma outra paleta com um tom mais claro de cor. Então você pode ir brincando aí, estudando essas paletas para escolher a melhor. Eu vou escolher essa daqui, Dark 2. A gente executa. Olha só, ela vai vir uma cor bem escura, boa para o nosso fundo, já que o nosso fundo é claro. Temos aqui uma cor, um verde mais escuro, né? E meio que um laranjado também escuro. Um laranjado, uma mistura, né? De laranja com vermelho ali. E uma mistura aqui de azul com verde. Então, a tonalidade, né? Não que seja laranja e verde, mas a mistura ali. É uma cor diferente, é uma cor escura para o nosso fundo claro, então ela se destaca bem. Beleza. E assim a gente vai fazendo para os outros gráficos. Então vamos ali para o ggplot, posso até copiar o código. Vamos aqui para o ggplot, vamos colocar o código novamente e vamos executar. E olha só o que aconteceu. A cor não alterou. Agora, olhe um pouco aqui para o nosso código e tenta analisar, tenta responder por você próprio aí o porquê que não alterou. Tem um pequeno detalhe nesses métodos do ggplot que muitas vezes a gente passa despercebido, eu mesmo já passei muito despercebido e já apanhei muito por conta desses pequenos detalhes. E o detalhe aqui é o seguinte, olha só. Aqui no GOnline, para alterar a cor, a gente utiliza Color. Já no Boxplot, para alterar a cor, a gente utilizou Fill. Então, esse pequeno detalhe, tá? Que a gente acaba errando e acaba despercebido e a gente acaba apanhando bastante. Então, a gente vem aqui e altera, ó, e o ggplot tem uma função para cada um, tá? Então, tem aqui, ó, Scale, Fill, Brawl. Se a gente executar, e agora altera a cor. A gente vai dar um zoom aqui e a gente pode observar que, olha só, as cores foram alteradas e a legenda também. E agora dá para ver mais nítida, né? Qual cor realmente a gente está usando. Então, um verde mais escuro e um laranja abóbora aqui, mais ou menos. Né? Não entendo muito de cor, de definição de cor, mas você consegue observar aí as alterações.
E assim a gente faz para os outros gráficos também. Então a gente vem aqui tomando esse cuidado, né? A gente vem aqui no GeoPoint e a mesma coisa, ó. No Point a gente utiliza Color. Então a gente tem que alterar aqui para Color. Vamos executar e alterou. Nosso gráfico foi alterado. Aqui na frequência da frequência de câmbio, que é o nosso gráfico de pizza. A mesma coisa. Como a gente já está aqui... Opa! Deixa eu copiar o código aqui para ser mais rápido. Como é tudo igual, a gente vem aqui, coloca. No de pizza, a gente usa o fill, né? Tá aqui, ó, fill. Então, vamos executar novamente. Ó, não alterou a cor porque colocamos color. Vamos alterar aqui para fill. Executa. Ó, agora alterou. Vamos lá para o outro. Nós temos aqui o de barras novamente, certo? Vamos organizar aqui. De barras ele usa fill. Então a gente vem aqui, altera para fill. Apaguei tudo aqui. Fill. A gente executa. E não alterou. E por que não alterou no Geom barra? Dá uma olhada no código aí, dá uma pensada antes de dar uma continuada. Pode até apertar pause aí no vídeo para você dar uma analisada. Se você observar aqui no Geom bar, só a gente não usa nada, nem color nem fio. Por quê? A nossa cor é única. Então, para a gente alterar isso daqui, a gente teria que fazer isso daqui. Fio e colocar uma variável. Poderia ser a própria cor. A gente executa. Vamos executar aqui. E pronto. Olha só, o gráfico veio. Porém, a gente tem que ter um cuidado quando a gente faz esse tipo de coloração aqui. Por quê? Para quem usa Python, isso daqui é muito comum, tá? Quando a gente faz isso no Python ali com Matplotlib, Seaborn, é muito comum. E esse não é o mais certo. Por quê? Cada barra dessa já representa uma categoria. Então a gente sabe que a divisão de cada barra dessa é uma categoria distinta. Então a gente está colorindo aqui sem necessidade e criando uma legenda também sem necessidade. Porque se você observar aqui, vamos analisar. Olha só, vou até marcar aqui para ficar mais nítido. A gente tem aqui cor azul. E ainda tem esse problema, né? Que a nossa categoria ela representa já a cor. A gente colocou uma cor aqui, a categoria azul, a cor azul. E ela está em verde. E a gente vem aqui, a gente sabe que ela é azul. Então não precisa dessa categoria. Ah, preto tá como amarelo. A gente vem aqui, a própria categoria ela já é a própria definição dela, né? É uma alta categoria, é uma alta referência. Então a gente não precisa nem dessa legenda. Aí vamos supor, não, vamos tirar a legenda. Então beleza, vamos tirar a legenda. Vou cobrir aqui a legenda. Tiramos a legenda. Melhorou? Não, não melhorou porque o gráfico está bem papagaiado. Então eu vejo muita gente fazendo isso daqui. Então tome cuidado com esse tipo de coisa. Se você tem um gráfico de barras, deixa ele numa cor sólida, igual estava lá a cinza. Você pode colocar outra, porque aquele cinza do padrão do ggplot não é tão muito bonito. Ou você pode colorir com uma escala gradiente. O que é isso? A cada valor, a barra vai sendo colorida de acordo com o valor dela. Vou mostrar para você ver como fica fácil de entender e fica muito mais bonito. Então você vem aqui, ó, e vem e coloca fill quantidade. Vamos executar. E ele deu um erro. Olha só o erro. Ó. Erro. Continuous value supplied to discrete scale. Isso quer dizer que no fill, anteriormente a gente estava utilizando uma variável discreta. E agora a gente está utilizando uma variável contínua, numérica. E os próprios métodos do ggplot, ele reconhece isso. Então o que ele está dizendo? Que aqui, que eu estou usando uma cor discreta aonde era para ser contínuo. Então a gente não pode fazer isso, já dá um erro, né? Ele não deixa nem executar. Então o que a gente precisa fazer aqui? Retirar esse scale fill e vamos executar aqui novamente. Pronto.
E olha só como o nosso gráfico ficou bem mais agradável. Então, o que ele quer dizer aqui? O que ele está mostrando? Quanto maior o valor, mais claro a cor vai ficando. Então, ele começa aqui com um azul bem escuro, igual eu comentei anteriormente, e ele vai fazendo o gradiente. Essa é uma cor gradiente. Ele vai ficando escuro, escuro, vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, até chegar ao valor máximo aqui, que seria o claro dele aqui. Mas a gente não precisa dessa legenda, porque o próprio eixo do gráfico ele já representa a quantidade. A gente já tem a quantidade aqui. Então, aqui é aproximado, né? A gente não tem. Aqui também é um valor meio que aproximado. Então, a gente já tem os valores aqui, a gente não precisa dessa legenda. Então, o que a gente pode fazer? Tirar. Para tirar a legenda, existem também algumas formas. Eu vou te mostrar uma delas aqui. Para tirar a legenda, você vem aqui, ó, coloca o pipeline e vem aqui, ó, theme. Lembra que eu falei para você anteriormente, dar uma estudada nesse método do theme, de temas do ggplot? Então, ele é extremamente útil. Tem muito recurso aqui, dá para fazer muita coisa. Então, vem aqui, coloca esse parâmetro, legenda, position, e coloca none. Quando você executar, o gráfico vai ser gerado novamente. Vamos dar um zoom para a gente visualizar melhor. E pronto, ó. O gráfico está bem mais agradável, com cores suaves no fundo branco. Tem aqui a cor gradiente e sem a legenda, porque não era necessário, né? A própria barra ela já é auto-interpretativa. Então, essa é uma das formas de a gente melhorar o layout dos nossos gráficos. E a gente viu aqui até o momento a transformação com cores gradiente e a transformação com cores discretas, certo? E eu vou deixar para você, então, fazer daqueles outros dois gráficos, deixar como um exercício para você praticar aí por conta. Beleza? Então, com os layouts ajustados, um pouco... damos uma pouca melhorada ali, né? Eu quero fazer só uma observação para você em relação a utilizar fundos pretos. Muita gente tem vontade, acha bonito, e realmente é um gráfico muito bonito, é um dashboard com cor escura muito bonita, mas tem que ter um cuidado muito grande porque ele é extremamente difícil de você combinar cores para a visualização ficar agradável. Até porque cores mais escuras, né, dashboard mais escuro, deixa a visão do usuário mais leve, pesa menos, então ele vai conseguir olhar por mais tempo do que com fundo branco. Só que tem esse problema, essa, entre aspas, desvantagem, que ele é bem mais difícil de você configurar as cores ali de legenda, de texto, geralmente é branco, né? Mas principalmente as cores do seu gráfico em si. Então seria que a gente não poderia utilizar, a gente ia utilizar um vermelho? Pode ser, só que o vermelho ele começa do escuro para um vermelho mais forte, então não ficaria bom o escuro. Então um amarelo não fica um contraste tão bom. Então, tá vendo como poucos exemplos que eu citei para você e é extremamente difícil fazer essa combinação, mas se fosse para fazer uma recomendação, recomendo você treinar bastante aqui com os fundos mais claros, gráficos mais claros, brancos, e dar uma estudada nesses gráficos dashboards, afins, com cores escuras, porque eles são extremamente interessantes e visualmente muito bonitos. Beleza? Então vamos ali para a próxima aula.